Ei, me fala uma coisa, adorar a Deus em casa é a mesma coisa do que adorar na igreja? Existe um lugar específico onde eu devo adorar a Deus? Cantar é a mesma coisa que adorar? Eu posso adorar a Deus com palmas, com gestos? Como eu devo apresentar a verdadeira adoração? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! Escola Bíblica Dominical, para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema mordomia. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo por aqui, aqui do lado tem um botãozinho vermelho. Se você ainda não é inscrito, aproveite esse momento, se inscreva em nosso canal. E não esqueça também de ativar o sininho, porque tudo aquilo que eu posto você recebe em primeira mão. E não deixe também de fazer o seu comentário e deixar aquele like. Maravilha? Vamos lá? Lição de número 6, que tem como título a mordomia na adoração. É isso mesmo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como eu devo adorar a Deus. Qual é a maneira correta de adorar a Deus? Existe uma única maneira em que eu adoro a Deus? Ou existe outras maneiras? O que é liturgia? Será que existe uma liturgia correta ou várias liturgias corretas? É isso que nós vamos ver aqui. Então nós vamos entender nessa videoaula que eu preciso ter uma boa administração da minha adoração. Então se eu falo de mordomia e eu falo de adoração, eu subentendo que eu preciso administrar a minha adoração de forma correta. Então, eu deduzo o seguinte, que existe adoração e existe uma adoração correta e adoração incorreta. A primeira coisa que eu preciso deixar muito bem claro nessa videoaula e que eu peço para que vocês, professores e professoras, levem isso até a classe, levem até os alunos, que não existe uma forma de adorar no Antigo Testamento e uma outra forma de adorar no Novo Testamento. Eu estava vendo alguns vídeos no YouTube e algumas pessoas de renome, algumas pessoas de certa influência, que estão mostrando que existe uma forma de adorar no Antigo e uma forma de adorar no Novo Testamento. E alguns dizem que Cristo trouxe uma nova proposta quando ele falou com a mulher samaritana, que ela deveria, ou chegaria um momento, e que esse momento já estava implantado, que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, Cristo, ele implanta um novo modelo de adoração em espírito e em verdade, que é um modelo contrário ao do Antigo Testamento, que era um modelo baseado na ritualística, em meios humanos de se chegar-se a Deus. Querido, presta atenção, não existe duas formas de adorar. A mesma maneira que Davi adorava a Deus, eu e vocês adoram. Ou seja, os judeus adoram a Deus há séculos, há milênios. Ou seja, não fomos nós que inventamos um modelo de adoração. Eu vou repetir, não foi nós, os cristãos, que inventaram o modelo de adoração. Se nós lermos os 150 salmos, os 150 salmos são verdadeiras adoração ao Eterno. A Bíblia diz que Adão já adorava a Deus. Porque eu sei disso, Fábio, porque o seu filho ou os seus filhos, Abel e Caim, já adoravam a Deus. Mas você consegue entender que Abel e Caim, ambos adoravam, mas de forma diferente? Um estava adorando e a sua adoração chegou até o trono. Então eu entendo que Abel adorava em espírito e em verdade. E eu vou entender que Caim estava adorando, mas de maneira equivocada. Então o que eu quero que vocês percebam
é o seguinte, que não existe uma adoração Antigo Testamento e uma adoração Novo Testamento. Os salmistas adoravam a Deus. Davi foi um homem que ele entendeu que Deus não estava atrás de liturgia, embora Deus não menospreza a liturgia. O próprio Deus, ele encarregou de instituir a liturgia, porque Deus não ia pedir para os judeus, baseado no templo, de construir aquela ritualística e Deus ao mesmo tempo estar abominando aquilo. Ele não pede algo que ele abomina. Então o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que a adoração ela sempre existiu, tanto no Novo quanto no Velho Testamento. Eles adoravam a Deus e nós não adoramos melhor do que os nossos irmãos do Antigo Testamento. Eu não adoro melhor do que Abraão, do que Moisés, do que Davi, Josué, Isaías, Jeremias, do que Raabe, aquela mulher que adorava a Deus. O que eu quero que vocês entendam é isso, que não podemos fazer essa dicotomia, essa separação entre Antigo e Novo Testamento. Agora, tópico primeiro, o que é adoração? Ponto primeiro, no Antigo Testamento. Ponto 2, no Novo Testamento. Ponto 3, as outras palavras relativas à adoração. Querido, no tópico primeiro nós vamos ver o que é adoração. O que é adoração? Anote aí e leve isso para a tua classe. Adoração é um serviço a Deus. Eu não vou entrar nas palavras em hebraico, não vou entrar no grego hoje, mas o que eu quero, eu vou extrair os conceitos do hebraico, que esta é a minha praia, e vou mostrar para vocês. Adorar a Deus no hebraico significa prestar um serviço a Deus. Ou seja, é quando eu faço algo exclusivamente para Deus. Ou seja, o verbo aqui adorar, ele está muito ligado ao trabalho. Ou seja, mas um trabalho específico para Deus. Então o que é adorar, Fábio? É um serviço que eu presto ao Eterno. Segundo conceito do que é adorar, um serviço prestado ao próximo. Que isso, Fábio? Quando eu presto um serviço a alguém, eu estou adorando a Deus? Sim. Olha o que Jesus disse quando questionaram Jesus, e Jesus disse, olha, se um desses meus pequeninos lhe pedir água e você der um copo de água fria para eles, você não está dando a eles, mas você está dando a mim. Você consegue entender que a ideia aqui é serviço? Ou seja, você não está servindo a eles, você está servindo a mim. Então, adoração é quando eu presto um serviço exclusivo para Deus. Mas quando eu presto um serviço exclusivo ao homem, eu estou também adorando a Deus. Então, adorar a Deus é prestar um serviço a Deus e prestar um serviço a alguém. Porque quando eu presto um serviço a alguém, eu estou prestando esse serviço automaticamente ao Eterno. Então, você consegue entender que a adoração não está estritamente ligada a Ele, exclusivamente, mas isso está também relacionado ao ser humano, ou seja, é um serviço, é um trabalho. É um trabalho que eu presto para alguém, porque esse alguém reflete o Eterno. Então, quando eu presto um serviço para alguém, eu estou prestando indiretamente ao Eterno. Ou seja, o conceito de adoração ele é muito profundo. O conceito de adoração ele é muito vago. Tá? Quando vago eu falo que ele não tem uma definição única e exclusiva, ele é muito amplo. Existem muitas palavras que eu posso definir o que é adoração. Adoração é serviço. Adoração é prostrar, é render. A adoração pode se tornar a palavra escravo. Quando eu dedico exclusivamente a minha vida para alguém, eu não vivo para mim, eu vivo para o outro. Esse conceito é um conceito que Paulo ele traz no Novo Testamento, mas é um conceito do Velho Testamento. Ou seja, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a vida que eu vou viver, eu não vou viver para mim, eu vou viver para Ele, porque tudo que eu vou fazer é para Ele. Tudo que eu vou fazer é para Ele. Ou seja, eu não faço mais nada para mim. Então, adoração é um serviço que eu presto a Ele diretamente, mas indiretamente a Ele ligado ao próximo. Esses que são
um conceito de adoração. Você viu que até agora nós não falamos de música, não falamos de tocar instrumento, não falamos nada relacionado a bater palma, ao ministério de dança, a nada. Eu usei a palavra serviço. O que é adoração? Adoração é uma atitude. Adoração é uma atitude que eu presto. Adoração é um estilo de vida. Então, olha que interessante. A adoração não está ligada a sentimento. Nossa, hoje eu estou todo arrepiado. Hoje eu estou assim, nossa, com uma vontade realmente de adorar. Eu vou adorar hoje. Peraí. Eu adoro a Ele quando presto um serviço. Adoração é um estilo de vida. É quando eu tenho que fazer alguma coisa que as Sagradas Escrituras pedem para eu fazer. Mas eu não quero fazer. A minha carne pede para não fazer. Mas aí eu preciso adorar. Adorar, preste atenção no que eu vou dizer. Eu já falei isso nas aulas de Levíticos. Eu vou repetir essa frase nessa aula. Adoração envolve dor. Eu vou repetir, adoração envolve dor, porque adoração fala em sacrifício. Porque se a minha vida é uma vida de entrega, entregar às vezes dói, machuca. Então, às vezes, quando eu adoro a Deus, eu adoro na dor. Eu adoro entregando. E entrega dói, porque entrega demanda desprendimento. Eu estou largando aquilo que eu mais amo e estou entregando para alguém, ou renunciando para servir à vontade de alguém. Olha um outro conceito que eu gostaria que vocês frisassem e levassem para a classe de vocês. A Bíblia diz que Abraão subiu no monte, junto com seu filho Isaque, e subiu com uns moços com ele. Mas chegou um momento que Abraão disse para os moços: fiquem aqui, porque eu e o menino vamos subir. E nós vamos adorar. E depois de adorar, nós voltaremos. Você conseguiu entender? E o que Abraão levou? Abraão levou apenas 3 coisas. Abraão levou fogo, cutelo e a lenha. Só 3 elementos ele levou, além do menino. Mas ele leva consigo 3 elementos. É tão interessante que ele não leva tamborim, ele não leva guitarra, ele não leva violão, ele não leva bateria, ele não leva nenhum instrumento de sopro, ele não leva nada que remete à música. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que a adoração então é um estilo de vida. É quando eu cumpro a palavra de Deus. Quando eu cumpro a palavra de Deus, eu estou adorando ao Eterno. Tópico 2. Como adorar a Deus? Ponto 1. Em espírito e em verdade. Esse foi um diálogo que Jesus teve com a mulher samaritana, a mulher de Samaria. Que lá em Samaria, no Monte Gerizim, eles tinham um lugar próprio para adorar. Isso é histórico, tá? No ano 722, quando teve o cisma, tá, entre o Reino Norte e o Reino Sul, o Reino Norte, o cisma acontece antes, lá por volta do ano 912, né, no reinado quando morre Salomão, se divide Reino Sul e Reino Norte, mas em 722, Samaria, o Reino Norte, ele é povoado, ele é cativo, e aí os samaritanos, o povo de Samaria invade o Reino do Norte e ele começa a implantar a sua cultura ali, e uma das coisas que eles fazem é o seguinte: vamos renegar Jerusalém, e nós vamos criar o nosso próprio estilo de adoração. Nós vamos criar o nosso próprio templo, vamos ter os nossos próprios sacerdotes, nós vamos criar a nossa liturgia aqui, para que vocês não desçam a Jerusalém e não adorem lá mais. Ou seja, a adoração não vai ser mais em Jerusalém, a adoração vai ser aqui em Samaria agora. Aqui em Samaria nós vamos adorar. E essa foi a pergunta que a mulher fez para Jesus. Eu devo adorar na onde? Aqui ou lá? Os judeus dizem que é Jerusalém. Nós falamos que é aqui, em Gerizim. E aí, Jesus? Me resolve qual o lugar aonde eu devo adorar. E Jesus responde de forma brilhante que a verdadeira adoração, ela é em espírito e em verdade. Mas o que é adoração em espírito e em verdade? Presta atenção. Jesus, ele diz o seguinte, que Deus é espírito. E eu preciso adorar em espírito. Olha que interessante. Deus, ele está em uma outra esfera. Ele está na esfera espiritual.
onde eu não consigo entrar porque eu ainda estou na esfera humana. Mas Paulo diz que eu preciso andar em espírito ou no espírito. Olha que interessante, como eu consigo entrar na dimensão de Deus? Deus é espírito e eu sou matéria. Como que eu devo adorar ele em espírito? Como eu entro nessa dimensão? É isso que Jesus estava querendo dizer. Você precisa sair dessa dimensão e entrar na dimensão do eterno. Então é por isso que ele diz que você precisa adorar a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, você precisa entrar na dimensão do eterno. Mas como que eu entro? Somente através da palavra, porque a palavra é a verdade. Ou seja, quando eu cumpro a palavra, quando eu obedeço a palavra, eu entro no espírito. Ou seja, eu mudo de dimensão. Eu saio da dimensão terrena e não é mundana. Eu saio da dimensão terrena e entro na dimensão espiritual através da palavra. Olha o que Jesus diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Olha o que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ele é a verdade. Então, se eu devo adorar em espírito e em verdade, eu preciso entrar nessa dimensão, mas eu só entro nessa dimensão quando eu cumpro princípios das Sagradas Escrituras. É isso que ele deixou muito bem claro. Eu preciso viver um outro patamar. E como que eu vivo esse patamar? Quando eu cumpro as Sagradas Escrituras. E aí, Jesus aprofunda o conceito e no ponto 1.2 ele diz, no 1.1 é onde adorar a Deus. Queridos, isso pode dar brecha para aqueles que não têm igreja ou querem adorar somente em casa, aqueles que estão renunciando a um local específico de adorar a Deus ou de se congregar. Tá? Então, olha que interessante, Jesus aqui ele não está menosprezando a reunião congregacional, ele não está menosprezando o templo, ele não está menosprezando as reuniões da eclésia, da igreja, do povo. O que ele está querendo dizer é o seguinte, que a adoração ela transcende essas coisas. Ele não está falando que eu não devo ir ao templo. Ele não está falando que eu não devo participar de uma reunião congregacional entre pessoas, entre irmãos, que eu não preciso ter liderança. O que ele está dizendo, o que ele está dizendo de forma profunda é o seguinte: olha, a adoração não está ligada a lugares, mas ao sentimento, mas à sua atitude, mas à sua forma de ser. É o seu estilo de vida. Então, aonde eu adoro a Deus? Em casa, no trabalho, na igreja, no cabeleireiro, fazendo compras, trabalhando, estudando, andando, viajando, passeando, ou seja, conversando, brincando. Eu preciso adorar a Deus, porque a Bíblia diz que as más conversações, por exemplo, corrompem os bons costumes. Então, se eu tenho uma má conversação, eu não estou adorando a Deus. Se eu passei em lugares impróprios, eu não estou adorando a Deus. Então, você consegue entender que Jesus ele está aprofundando o conceito? Então, é claro que eu preciso ter um lugar de reunir com os meus irmãos, para que nós mantemos viva a nossa união, a nossa unidade de igreja. Mas ter um lugar próprio para adorar a Deus, aí não. Tem pessoas que dizem assim, nossa, eu só consigo adorar a Deus na igreja, em casa eu não consigo adorar. Você está com problema. Você está com um problema. Aí sim é ritualística. Aí nós estamos sendo ritualísticos. Ou seja, então eu não preciso ter um lugar específico para adorar a Deus. Nós adoramos a Deus em qualquer lugar, porque a adoração é um estilo de vida. Tá? Ponto 2. Culto com um culto racional. Já comentei várias vezes Romanos 12, verso 1 ao verso 2, e eu vou simplificar esse versículo dizendo apenas o seguinte para vocês. Eu preciso ter um culto onde eu sei entrar e sair. Isso eu chamo de culto inteligente. Eu sei para que eu estou fazendo e eu sei para quem eu estou fazendo. Ou seja, culto racional é culto inteligente. É porque quando eu entrego, quando presto um serviço para ele, ele vai me pagar. E quando ele me paga, eu descubro a qual é a boa,
perfeita e agradável vontade de Deus. Prestar um serviço para Ele é descobrir para que eu nasci. Olha como isso é profundo, querido. Quando eu presto um serviço para Ele, Ele vai revelando de forma paulatina o propósito de Deus ou dele para a minha vida. Então isso fala de culto inteligente. Ou seja, eu presto um serviço sabendo para onde eu estou indo. Porque eu sei que Ele vai revelando paulatinamente qual é o propósito dele para a minha vida. Tópico terceiro. Queridos, ponto 3, glorificar a Deus. Presta atenção. Nesse ponto, o autor não está mandando, em nenhum momento, você ficar glorificando a Deus dentro do culto. Porque nós estamos falando de adoração. E adoração não tem um lugar específico. Ou seja, então, olha assim interessante, isso não está se referindo ao culto. Tá? O que é glorificar a Deus aqui? É um estilo de vida. São as suas atitudes referentes às adversidades e às problemáticas da vida. Por exemplo, você está andando na rua, chutou o cachorro, chutou uma pedra, machucou o seu dedão. O que você faz? Você glorifica a Deus. Oh, Jesus, maravilha! Glória a Deus! Ou seja, se eu xingo, eu não estou glorificando. Ou seja, glorificar a Deus aqui é referente às atitudes da vida, é referente às problemáticas da vida. Olha para Jó. Jó, diante de toda aquela situação caótica, ele glorificou a Deus. Ou seja, ele atribuiu aquele momento que Deus estava no controle da situação. Embora era caótico para ele, embora ele não entendesse, mas ele reconhecia que Deus estava no controle de todas as coisas. Então, glorificar a Deus é um estilo de vida. Ou seja, é diante das problemáticas da vida, eu exalto a Deus e reconheço que Ele é Deus sobre as nossas vidas. Que o Eterno continue te abençoando. A tua casa, a tua vida, a tua família, o teu ministério e até semana que vem, querendo Deus.